Bom, pessoal, prazer ter vocês aqui, iniciando mais um Adit Talks. E aí, com uma provocação muito legal, a gente está aqui hoje, dia 2 de agosto de 2023, com a expectativa aí de redução de taxa de juros e rolando aqui o Adit Invest, né, na sua 18ª edição. E o tema que a Adit pediu para que a gente discorresse aqui era qual é o momento, né, quando procurar o mercado de capitais. Eu acho que a gente tem bons exemplos aqui, né, com o Riquelme, Taciquasa, o Marco, o Moisés. E aí eu queria começar com o Marco aí, que a gente estava aqui num aquecimento aqui antes do podcast, e ele já fez várias provocações aqui, já deu vários testemunhos. Eu queria que rapidamente você se apresentasse, né, e também dissesse aí um pouco da tua experiência, como você bem colocou, né, vocês são desenvolvedores e a engenharia financeira é muito importante para esse negócio, que é um negócio de longo prazo, né, que exige capital intensivo. Fala lá, Marco. Legal, bom, eu sou o Marco, sou sócio-diretor da Teriva, cuido da parte financeira. Nós fundamos a Teriva há 10 anos, né, estou desde o início do negócio. A gente fica em São Paulo e atua com loteamentos no Brasil inteiro, tanto loteamento aberto, bairro planejado e condomínio fechado de classe B+, até o AAA. Então, é meio que a nossa toada. Como eu falei, né, primeiro vem do grupo, né, o DNA, a gente pertence a um grupo econômico que é nosso sócio, que atua em vários negócios de capital intensivo, usina hidrelétrica, construção civil, incorporação e urbanismo. Então, já é do nosso DNA essa engenharia financeira. A experiência nossa começou em 2016, quando a gente lançou os 2 primeiros projetos. A gente fez a primeira operação no mercado de capitais. Foi uma operação bem simples, com um banco, 3 anos. Era um banco médio, o Banco Pine, uma CCB. De lá para cá, eu já liderei umas 15 operações, 15 captações. Parece muito, mas na verdade, em vários momentos a gente reorganiza as operações financeiras. Então, basicamente, eu pego várias operações e pré-pago ela com novas emissões. Então, às vezes isso faz sentido por uma mudança de taxa, um alongamento, e até por tamanho, às vezes eu preciso de 5 milhões. Mas a melhor operação que eu vou fazer é um CRI. Não comporta, aí eu faço um CRI de 15, pré-pago 2, 3 operações que estão com saldo de 3, 4 milhões e toca em frente. Então, por isso que a gente acaba estruturando muitas operações. Eu acho que uma coisa importante, tem algumas coisas que são super relevantes de quando acessar o mercado de capitais, né? Na verdade, o nosso negócio é de capital intensivo. Então, quando você vai crescer, naturalmente você vai precisar de mais capital para todas as fases do negócio. E o que eu coloco sempre de forma muito importante você tem que escolher primeiro que dinheiro você vai pegar pelo que você vai fazer com ele. Então, no aquecimento, o Riquelme estava falando, nós estamos aprovando o projeto agora, o custo de dinheiro de terceiro está caro, estou aprovando com dinheiro próprio. É isso mesmo. Você vai comprar terreno, dar adiantamento para terrenista, essas fases de investimento muito arriscadas, que você não tem noção de quando você vai ter dinheiro para pagar esse negócio, o ideal é que você faça ou com capital próprio, seu ou equity. Então, porque pega um dinheiro paciente, vai pagar mais caro, mas tem mais margem também nesse momento, porque, na verdade, quando o projeto for ao ar, teoricamente ele vai dar um resultado um pouco maior, deixa um pouco mais na mesa e vai. Quando você vai fazer, já vendi bem, já lancei, tenho só obra para fazer, aí beleza, esse é o momento ideal de fazer uma dívida, por exemplo, acessar o mercado de capitais com CRI, ou acessar o mercado de capitais até com uma CCB, dependendo do tipo de lastro que você tem um bom balanço, você consegue fazer isso com o banco também. Então aí você vai casar, obviamente, o prazo, o risco da sua operação com o custo que ela tiver. Então a primeira coisa que eu acho que é muito importante não vale a pena descasar a operação. Acho que esse é o maior perigo, né, de acessar o mercado, que eu preciso de dinheiro para aprovar um projeto e eu não tenho muita certeza dessa aprovação, eu preciso lá ou dar um adiantamento para um terreno para fechar um terreno para começar a aprovar numa praça que não é uma praça que eu tenho muita certeza de aprovação, de tempo, e pego um empréstimo, porque eu vou ter que começar a pagar no mês seguinte, ou com 6 meses de carência. E é o começo do fim, né? Porque é o problema. Então, acho que quando você fala assim, qual o momento, quem nunca acessou, qual o melhor momento para pensar em acessar o mercado de capitais? As dívidas, o CRI, uma CCB, uma dívida bancária, o melhor momento é risco do negócio dado, lancei, vendi, e tenho lá a exposição de obra para fazer, para casar naquele projeto, esse é o melhor momento de testar. Porque eu acho que aí o mercado vai ter menos medo de você e você vai ter menos medo do mercado. Então, acho que, igual a tudo na vida, o bom é engatinhar antes de andar e antes de correr. Então, eu
para começar com a primeira pergunta e já me apresentando, né? Acho que eu queria começar por ele. Bom, Moisés, quer adicionar alguma coisa? Primeiro se apresenta aí e fala um pouco também da tua experiência. Pode ser. Moisés, da Habitax Urbanismo. A gente tem hoje 9 empreendimentos entregues e algo perto também de umas 10 operações feitas. E que, da mesma forma, não são tantas assim, porque às vezes o mesmo empreendimento você acaba fazendo mais de uma operação. No último empreendimento que a gente entregou, que é um condomínio fechado, de lotes, a gente fez 3 operações dentro desse mesmo empreendimento, até que a última foi um CRI, né? E, assim, qual o melhor momento? Eu acho assim, da forma que você falou, eu concordo plenamente. O melhor momento é quando você está com menos risco para isso, mas a estrutura da empresa precisa sempre estar pronta para acessar num determinado momento em que a sua barriga de fluxo de caixa fica ou vai ficar negativa, né? Então, a tendência dela é sempre essa, então é bom estar pronto para isso nesse momento. O melhor momento é sempre uma coisa muito também complexa, porque você hoje, a gente está aqui, é o que você acabou de falar, também num bom momento, de viés, né? O ciclo agora começa a ficar mais positivo para essa captação, mas ao mesmo tempo as taxas ainda estão impeditivas para o que é o nosso negócio, né? Para a margem do nosso negócio. O viés é bom, o momento talvez melhore com o tempo, mas às vezes você não tem o casamento dessa sua carteira ou desse seu empreendimento naquele bom momento. Então, às vezes você precisa do recurso e está num momento muito ruim de taxa, e aí, nesse caso aí, o ideal é você pegar o menos possível. Né? Queria só, antes de passar a palavra aqui para o Riquelme, só construir aqui também um pouquinho, claro. Em cima do que tu falou. Eu acho que é como uma oportunidade, né? A gente nunca sabe quando é que a oportunidade vai passar. Então a gente tem que estar preparado, né? Isso. Então a gente tem um amigo em comum, o Irapuã, foi um dos conselhos valiosos que ele me deu. Esteja preparado para na hora que você for acessar o mercado de capital. E aí ele participava de uma empresa que fazia gestão de carteiras e a gente fez uma opinião legal nos contratos e começamos a espelhar a carteira e etc. Não quero falar sobre isso agora, vou deixar o Riquelme falar, mas eu acho que a gente tem que estar preparado e muito mais também com a parte de governança, contabilidade, etc. Vou deixar o Riquelme se apresentar e falar um pouco, depois eu vou fazer uma pequena parte também. Obrigado, Irineu. Bom, eu sou o Rogério Riquelme, Cipasa. A gente tem uma experiência grande aí também com o mercado de capitais. Em 2019, lá tinham 26 bancos pendurados lá em operações com a gente. E no final do dia, a gente chegou a uma conclusão, né? Existe um abismo entre o mercado de capitais e o mercado de desenvolvimento de loteamento, né? Somente na linguagem que se fala, no conhecimento local e regional, né? A gente não atua em grandes capitais, assim, a gente atua nas bordas das capitais, no interior de São Paulo, interior de Fortaleza. Então, existe uma dificuldade enorme em falar a mesma língua, né? Mas a gente aprendeu aí também como Marco a operar com esses fundos e com essas opções de funding. E também a gente, além dessas opções mais básicas, né, de CRI e tudo mais, a gente começou a construir algumas novas formas de captar, né? Porque hoje, com o crescimento de fundo, aumento de cotistas e liquidez no mercado, né, a gente acabou tendo algumas outras alternativas que, desde o fundo comprar o lote a preço de custo, a gente meio que pegou o mercado de incorporação e o mercado de loteamento e conseguiu trazer para próximo, adaptar nossa linguagem de loteamento. Né? E hoje, mais do que nunca, também o loteador ele tem pavor de tomar dívida. Né? O loteador antes fazia tudo com a carteirinha, fazia a obra com o próprio recurso. Hoje, com o aumento do custo de obra, está praticamente impossível fazer isso. Então, a gente, além de tomar CRI, CRA, CCB, etc., a gente também está conseguindo equalizar algumas outras formas de preço de custo, que é uma adaptação ainda dos SCPistas quando você comprava apartamento, né? Quando você fazia incorporação, tinha um capital intensivo. A gente está começando a trazer isso para o mercado de loteamento, com as grandes aí, enfim. E também a gente tem a mesma mentalidade, né? Tá pronto no momento certo, na hora certa. A gente tem umas 7, 8 opções de funding lá na Cipasa, né? A gente tem mais 2 loteadoras juntos. Mas a gente começa a construir desde quando a gente faz a concepção do loteamento, que também nada mais é do que uma provocação e começar a se preparar para que lado que a gente vai
que lado que a gente vai correr. A gente tem lá 7, 8 opções e a gente tem um menu na frente para escolher, né? É melhor do que não ter nada, né? E também não ter um plano B se alguma coisa der errado, ou se eu precisar de um pouco mais de dinheiro, ou se não tiver no momento favorável da empresa de fluxo de caixa, né? Então, a gente gosta bastante. É um dinheiro mais caro, mas às vezes a gente prefere a gente focar em ser desenvolvedor e saber o que a gente saber fazer o que a gente faz de melhor, que é desenvolver, lançar, comercializar, abrir um pouco mão da margem, mas ter um player que garanta a gente para concluir o projeto, etc. E no final do dia, o nosso melhor momento de valorização do empreendimento é na entrega, quando está fazendo casa, quando tá habitado, né? Eu vou me apresentar aqui também, para quem não me conhece, e eu acho que eu vou falar numa linguagem até um pouco mais rasteira do que a de vocês, porque eu sou responsável pela BLD Urbanismo. A BLD surgiu, era um parceiro local da Cipasa, né, e a gente criou nossa própria loteadora em 2017. Então, eu digo que a gente é uma empresa bebê ainda, tem 5 anos, 6 anos de loteamento. Nós lançamos 3 empreendimentos, ainda não acessamos o mercado de capital, e eu brinco, digo que a Faria Lima já está conhecido como aquela empresa lá de Fortaleza, que é solteira e virgem. Eu chego dizendo isso. Então, a gente quer casar com alguém, a gente quer ter relacionamento com alguém, mas a gente ainda está naquela de sonhar, de ter o parceiro financeiro ideal, né? A gente não quer fazer transação, a gente quer estabelecer uma relação. Ou seja, é o sonho para quem é desenvolvedor, empreendedor, é não ter que se preocupar mais com isso, né? Nunca mais eu quero me preocupar com isso, porque é sempre muito desgastante. Você está bidando a operação, né? E você está, muitas vezes, também é curioso, eu já tive reunião aqui em São Paulo, que eu venho agora mensalmente, porque a gente já lançou 3 empreendimentos, entregamos 2, estamos na metade da obra do terceiro, vamos lançar mais 3. A empresa vai dobrar de tamanho nos próximos 12 meses. Então, a dica que fica é que a gente vai precisar fazer a operação. Não sei como. E o que a gente fez, eu tenho um sócio dentro da empresa, vou até mandar um abraço para ele, que é o Davi, que a gente tentou estruturar um produto que não está na prateleira. Não é CCB, não é CRI. É uma dívida travestida de equity. Então, a gente paga um prêmio maior nos juros num determinado período e joga o cara para receber um pedaço do equity, né? Mas, via de regra, a gente já sofre um pouco com a barreira o pessoal de São Paulo, da Faria Lima, o pessoal que está fazendo gestão de riquezas, né, de capital, eles já não olham muito para o Nordeste, né? Coisa de sudestino, né? Brincadeira. Que tem a história do nordestino, sudestino, né? Isso é só para... mas assim, hoje a gente está, curiosamente, na maior capital do Nordeste, que é Fortaleza, tem o maior PIB do Nordeste, tem muita coisa para acontecer lá, e aí eu já deixo aqui, vocês podem me cobrar a questão do hidrogênio verde, pouca gente está olhando para isso, mas é como se fosse uma Arábia do Nordeste, né? Ou seja, o que aconteceu no agro pode acontecer lá no Nordeste com a transição energética, que é uma coisa que a gente olha também. Mas o que eu queria colocar é que fica, às vezes, bastante sacrificante. O negócio de loteamento, eu digo que são 3 ou 4 negócios juntos, né? E no final das contas, é um negócio financeiro e você vende credibilidade. Então, quando você tem que encontrar, na verdade, é o casamento dessas duas linhas do gráfico, né? Então, para poder saber qual é o momento ideal. Então, assim, não tem na vida da gente, não tem momento ideal para nada, né? Ninguém controla nada. Então, o que a gente tem que ter muita fé em Deus, é trabalhar todo dia, é fazer as coisas da melhor forma, se preparar, né, para quando as oportunidades chegam. Então, uma coisa que a gente, lá na nossa empresa, a gente investiu, é uma empresa pequena, nós só temos 21 colaboradores, você estava falando que tem 80 lá, acho que o Riquelme deve ter mais de 114. 20. Pronto, então, assim, 2 empresas aqui pequenas, 2 empresas maiores, né, uma média, uma grande, 2 grandes, na verdade. Então, assim, só para que também o nosso público tenha um pouco de dimensão, né, das dificuldades. E, assim, apesar de eu ter dedicado muito tempo à entidade de classe, sou conselheiro da DIT, sou um dos fundadores de 18 a DIT Invest, eu tive nos 18, ainda é uma dificuldade para mim, né? Ou seja, acessar o mercado de capitais. E uma coisa que eu queria também deixar claro, e aí é uma mensagem não para o nosso público de desenvolvedor e tal, para o pessoal do mercado de capitais, muitas vezes eles têm curiosidade de conhecer a gente, fica do outro lado da mesa, e, por exemplo, a minha empresa, eu não quero me relacionar com quem também eu não entenda que tem alinhamento de propósito e de interesse, né? Então, é muito difícil você alinhar propósito e interesse, né? E no final das contas você vende credibilidade, tanto para o consumidor final quanto para o parceiro terrenista, que via de regra é o modelo
mais adotado, né? Ninguém compra terreno, a gente faz parceria, todo mundo, de uma certa forma, não vai ter conflito de interesse, porque está todo mundo querendo ter o maior VGV, a maior velocidade de venda, todo mundo quer a maior rentabilidade, maior retorno, né? E o que a gente tem que... E eu vou terminar aqui minha fala, para a gente entrar numa fala mais geral, dizendo o seguinte, que não deixa de ser um sócio, né? Quando você se amarra numa operação, que normalmente loteamento é no mínimo, você tem um prazo médio aí de 80 meses de carteira, quando você vende 120, alguns, é uma relação de 10 anos, né? Sem ter namorado, sem ter nunca beijado, pegado na mão, saído para jantar, né? E você, de repente, então, assim, eu diria que invistam mais tempo nos relacionamentos. É uma coisa que a gente está tendo bastante cuidado nisso, né? E aí, muitas vezes, eu tenho um cara que eu confio muito, mas às vezes eu chego lá e ele não está com dinheiro ainda. Então, assim, ter cuidado também para os desenvolvedores, porque às vezes o cara quer fazer a operação, mas ele não captou o dinheiro ainda, não está com o dinheiro dentro de casa, ou não está com a estrutura, o fundo, ou o FDIC, ou não permite fazer aquele tipo de operação. Então, ele pode ficar ali te barganhando. Então, assim, não tem momento ideal, o ideal é você... tem um ditado, né, que é melhor um pássaro na mão do que dois voando. Então, o que eu aconselho, a gente, por exemplo, a gente pretende dar um sprint agora nesse ano para deixar tudo preparado, né, para o próximo ano. A gente tem carteira performada, né, que é um ativo valioso, né, a gente com empreendimentos entregues, até premiados. Mas assim, a gente pretende tratar cada negócio tem que ser autossustentável, né, do ponto de vista econômico, de resultado. Então, esse é o desafio. E eu queria voltar para o Marco aí, diante da experiência dele, o que é que ele acha, quais são as transformações, as mudanças que tanto o mercado do lado daqui da Faria Lima, quanto dos desenvolvedores, você acha que seria importante para a gente ter até mais celeridade, porque a gente sabe que também o processo de diligenciar, o processo de demora tempo, né? E às vezes, quando você tem 2 anos de obra, se você demorar 1 ano para você pensar em fazer uma operação e deixar ela de pé, pode ser que aconteça um problema. Me fala um pouquinho sobre isso. Essa relação, você falou de muitas coisas, e aí vou só bater umas teclas aqui e voltar nesse ponto do que pode melhorar. Na verdade, eu acho que aproximar é muito importante. Então, você falou que você já vinha aqui muito a São Paulo, conversa e tal. Eu acho que essa aproximação é essencial. Ser conhecido pelo mercado de capitais é essencial. Então, eu tenho players que eu nunca fiz nenhuma operação e que, por exemplo, quando eu liquidei minha última operação, eles me ligaram chateados. Pô, mas você nem falou comigo. Eu falei, pô, mas essa operação não tinha a ver com você faz outra coisa e tal. E ele, pô, mas conheço tudo da empresa de vocês, conheço vocês há 5 anos, tô louco para fazer uma operação com vocês e tal. E a gente já se conhece, o cara já foi lá na minha empresa várias vezes, conhece meus empreendimentos, eu já fui na dele várias vezes, e nunca fizemos uma operação junto. E assim, a sensação dele é que ele já nos conhece. E esse é o tipo de relacionamento que eu tenho com quem eu já fiz operações, né? Então, acho que esse é só colocando esse tópico, acho que é importante. Essa aproximação é importante. Se apresentar, colocar, entender isso, às vezes não é só com operação. Eu faço constantemente reuniões com o mercado de capitais sem ter operação para colocar. Então, ontem mesmo, estava com um banqueiro, cara novo e tal, não. Deixa eu conhecer a empresa de vocês, deixa eu te falar o que o banco está fazendo, qual que é o nosso apetite atual e tal, e a gente vai se aproximando para o momento adequado. Essa questão de o que pode melhorar, na verdade, aí a gente tem que entender que o mercado de capitais ele é razoavelmente burocrático mesmo, e tem uma parte que, infelizmente, é verdade. Não tem tanto coração. O relacionamento faz diferença, mas você vai ter mais relacionamento e um pouco mais de coração quanto mais perto do dono do dinheiro você chegar. Então, por exemplo, tem uma operação com Family Office, que o head do Family Office é dono de boa parte do capital, ele gera dinheiro de outras pessoas e tal. Esse cara é muito mais preciosista, entra no detalhe, tem uma cara de sócio mesmo. Super sócio, na alegria, na tristeza, entende, está acostumado e tal, então ele tem mais esse coração de sócio, que também traz a parte ruim. Ele gosta de opinar mais, gosta de participar mais das decisões, coisas que a gente geralmente gosta menos. Então, esse cara vem com mais coração, mas ele também vem com mais desejos, mais opiniões. Se você vai num bancão, esse cara, ele vai olhar antes da operação, depois da operação, ele vai olhar se o dinheiro está caindo na conta. Ele nem pergunta nada, se está bem, se está mal e tal, e no final do dia, por exemplo, é um tipo de operação que eu gosto de fazer, o cara não me enche o saco. Então, é bom também. Então, o que pode melhorar, na verdade, é se aproximar mais. O que eu acho que falta um pouco
e já tem aparecido mais vamos chamar assim, nas entidades do mercado de capitais, eu vou tirar a Faria Lima, porque vários players não estão na Faria Lima, é de entender a dinâmica de loteamentos. Tem pelo menos 2 players que atuam no mercado, um majoritariamente com CRI, outro com crise e operações de equity, que entenderam como funciona o mercado de loteamentos para algumas coisas que as garantias naturais do real estate não funcionam. Então, por exemplo, a partir do momento que o cara coloca num CRI as vendas dos contratos atuais e futuros, os bancos têm super dificuldade de entender isso, porque o banco está acostumado a liquidar a carteira de carro, né? O cara compra lá 48 meses, ele pega lá 48 mutuários, né? 100 mutuários, 480 boletos, e fala, é isso aqui que eu vou receber. É muito objetivo, ele já sabe até o último dia que ele vai receber, não tem correção monetária, não tem nada, beleza. E o nosso não é assim, é volátil, tem o distrato, tem a revenda, tem o distrato, tem a revenda. Então, a partir do momento que começaram a colocar nos CRIs, por exemplo, você está me cedendo esses contratos, mais todos os contratos futuros que você vender. Uma projeção, né? Um novo colchão. Que não precisa, por exemplo, quando você faz uma sessão de recebíveis com um banco, seja por uma CCB, um CRI, ele fica lá controlando, você mandou lá para ele 200 mutuários, ele fala, eu aceito esse 150. Ele pega aquele 150 e vai olhando. Se distrata 30, ele acha que tipo, a garantia dele acabou, só que você já vendeu mais 40. Aí ele não faz isso automático. Aí você tem que ir lá mandar para ele, não, peraí, tem mais 40, olha esses aqui também. Aí ele fala, beleza, não, minha garantia está tranquila. O nosso mercado funciona nessa dinâmica. Tem players de mercado que entendem isso e já fazem contratos desse jeito. São mais espertos, mais inteligentes, mais fluidos. Funcionam mais do jeito que o nosso negócio funciona. Então, alguns players vão se adequando. Acontece. Isso é mais comum em gestores de fundos que são mais especializados no nosso segmento. Mas acontece também. Então, já tem alguns movimentos de aprendizado de especificidades nossas, né? É o famoso alienação fiduciária lá. A alienação fiduciária para loteamento, antes de o loteamento estar performado, eu acho uma aberração, na verdade. Ele é muito pior do que a lei do distrato. E mesmo depois de performado, ainda assim, é muito discutível. Obviamente que ela é super essencial. Se o cara então, você pode dizer, então, que a melhor alternativa para o desenvolvedor para o lote é colocar só um pacto adjeto de alienação fiduciária e, se precisar, decidir depois? Super difícil, porque aí obviamente vão ter casos que vão fazer algum sentido, mas basicamente eu basicamente coloco a promessa de compra e venda com a previsão de alienação fiduciária, e o que eu obrigo, efetivamente, eu não deixo ninguém edificar nos terrenos sem alienação fiduciária. Isso eu faço fiscalização. Tem um ponto importante que a gente também tinha um pé atrás com a alienação fiduciária. A gente migra entre 2 mundos, entre a CCB e a AF. Acho que teve um passo importante para o nosso mercado, que até para mercado de crédito, etc., que teve a alienação fiduciária está valendo, né? Efetivamente, teve uma jurisprudência no final do ano passado, que a gente está conseguindo agora, a Cipasa fazia 100% com a alienação fiduciária e registrava. Agora a gente está conseguindo ganhar todas as causas dos clientes que têm a alienação registrada. E os contratos novos, a gente faz isso que o Irineu falou, que a gente deixa uma F dormente, depois que o cliente paga um percentual, a gente vai lá e registra, né? Vai tomar uma dívida, alguma coisa assim, ou a gente deixa lá na gaveta com tudo preparado, conhecimento de firma e tudo mais. Os corretores não gostam muito, mas a gente exige, colocou lá na nossa regra de governança, que é essencial isso. Isso já lá na largada, né? Na largada. E tá indo super bem, só que a gente não registra, né? Porque se um cliente não paga um percentual, não vale a pena que você perde dinheiro. Mas depois que ele pagou aquele percentual, ficou inadimplente, a gente vai lá e registra, né? Então, e a gente tem também, a gente conseguiu agregar uma parcela, como se fosse uma pré-chaves, né? Que quando ele paga um percentual, a gente manda um boleto para ele pagar o registro, parcela às vezes, tudo mais, mas a gente deixa pronto no estado da arte para, se precisar, a gente registra, aciona o contrato. E isso, os fundos e os bancos têm gostado bastante, porque dá uma segurança extra aí, né? Mas a gente também gosta muito da CCV, que, principalmente para popular, que é muito mais ágil, muito mais fácil, né? Eu acho que esse é um exemplo que os bancos e o mercado de capitais têm dificuldade de entender o como esse instrumento pode ser ruim. Então, eu vou dar um exemplo. Imagina que você venda, sei lá, com 20% de entrada e registra na largada, um loteamento, e parcela o resto em 10 anos, né? Se você tem uma situação adversa de mercado, que aquele empreendimento está médio vendido é 50% vendido depois de 1 ano e meio, no meio da obra. E depende se tem um evento adverso. No mercado, sobe muito a inflação,
ou ter algum problema e você vai ter um distrato significativo naquele negócio, você tem uma inadimplência significativa. Cara, você com 50% do loteamento para vender, executar, imagina que são 300 lotes, executar 70 Fs, é um suicídio. Vai derreter a carteira. É um suicídio. É um suicídio. Então, assim, se você tiver CCV, tá resolvido, entendeu? Você resolve isso de outro jeito, você consegue contornar isso. Você distrata, engole o estoque, segura mais um tempo e quantifica preço. Eu acho que e controla preço. Então, assim, o nosso mercado ele não suporta essa absorção. E ele tem essas volatilidades. Mais do que o mercado de moradia fina. Isso tudo que vocês estão falando aqui também dá oportunidade para o Moisés falar, que eu acho que ele vai poder adicionar o que eu vou falar agora. A gente não pode esquecer de fazer bem feito o que a gente se propõe a fazer. A gente se propõe a fazer loteamentos e bairros planejados, que melhorem a qualidade de vida das pessoas e etc. Então, via de regra, eu costumo dizer o seguinte, que o produto bom, ele tem inadimplência baixa. O cliente está ávido por receber aquele produto. Produto bom, quando você tira o TVO, o cliente vai buscar outros meios de financiamento, porque o desafio do loteador não é só lançar. Primeiro, o desafio é aprovar, né? Aprovar, lançar, vender, construir, entregar, receber, e ainda tem mais um, que é consolidar. Então, assim, quando você traz vida para o teu empreendimento, você está protegendo cada vez mais ele. Então, assim, são atividades que são acessórias totalmente fora do mercado financeiro ou da governança, que pode parecer que é piegas ou que é filosofia, mas que são fundamentais, porque, por exemplo, eu tive empreendimento meu que eu não tive nenhum distrato, porque antes do cara vir para fazer o distrato, ele estava inadimplente, ele já chegava para fazer a sessão, porque o produto era desejado, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer bem feito o que a gente se propõe a fazer, né? Então, essa é a primeira dica que eu vou deixar, principalmente para quem está querendo iniciar no negócio, não perder o foco, não se desesperar, fazer o produto bem feito. É aquela história de trabalhar, né, de acreditar, que nada substitui o trabalho, né? Então a gente tem que fazer bem feito aquilo que a gente se propõe a fazer, que aí depois o mercado vai aparecer. E aí eu queria também provocar o Moisés aí, porque também a gente sabe que você falou que quanto mais próximo do dono do dinheiro você tiver, melhor. E tem muitas soluções também que são mais criativas, que tiram os intermediários, né? Porque as operações acabam ficando caras, demoradas, porque tem muita gente no meio lá, tem o jurídico, tem o custodiante, tem o administrador, né? Então, assim, não sei eu queria que o Moisés falasse um pouco, mas já sei que o Marco também vai dar uma adicionada aí. Não, eu concordo plenamente com o Marco. Quanto mais próximo do dono do dinheiro de fato você está, você consegue ter operações mais criativas, né? E aí você consegue montar um formato de equity que case mais com o tipo de negócio. Quando você vai para a operação padrão, aí essa daí já tem o roteiro dela com 4, 5 escritórios de advocacia aí que já são os campeões e vamos embora, né? Então esse formato aí é aquela história. Nesse aí você tem pouca maleabilidade. Você vai ter aí talvez uma briga por taxa, dependendo daquele determinado momento, né? Complementando um pouco o que você falou aí, fazer bem feito, bacana, tem que ser, partindo da condição básica aqui, de ninguém estar sentado nessa mesa aqui e gosta de fazer as coisas mal feitas, né? Existe um outro ponto também que é um pouco preocupante, que é o seguinte: às vezes você tem um empreendimento que foi muito bem feito, mas por algum motivo o seu estado, sua cidade ou aquela cidade específica ali tá com algum problema ali de demanda mesmo, ou de renda naquela região. E aí é o que ele falou aqui: se você tem 70, 80 apps no momento desse e você vai para uma execução, você destrói o empreendimento todo. Vou te dar um exemplo desse. 2.500 lotes em Macapá, sucesso, lotes na faixa na época em 2014, 13, de lotes de 150 metros por 60 mil reais. Era um preço bom, 50 mil reais, era o preço da época, normal. Parcela de 300 reais, 400 reais, típico loteamento de classe C, bem executado, bem feito. Capital é uma capital que não tem grandes produções, né? Não é basicamente uma produção de território, só com uma cidade de 500 mil habitantes. Imagina que ela gira em torno do quê? Governo. Federal, prefeitura, estadual. Chegou uma época ali, todos os governos começaram a atrasar salário de servidor, 2, 3 meses, Rio Grande do Sul, Amapá e tantos outros.
derreteu a cidade. Derreteu. Sim, a inadimplência explodiu, porque a classe C é a maioria não é servidor público, a maioria são comerciantes, vendedores, né, lojistas, mas a economia Autônomos. derreteu, autônomo. Faltou luz até. Lembra? Faltou luz. Faltou luz. É, Sim, é um evento adverso, sim, era o melhor empreendimento da cidade, mas que era, pode nadava acontecer. de braçada em demanda, né, na atuação dele, eu acompanhava esse empreendimento, era de um colega, e assim, derreteu. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que engolir o estoque, esperar a cidade melhorar e vender de novo. Agora, imagina se ele manda tudo isso num processo de extrajudicial de alienação fiduciária. Problema. Não, seus lotes vão valer 5 mil, a cidade está derretida, acabou. Você vai dever, você vai continuar devendo o CRI inteiro, na verdade, se tiver um CRI em cima dessa carteira, porque os lotes vão a leilão e o que você não arrecada, você deve. Então, é insolúvel essa situação. Então, é por isso que é uma preocupação, né? Diferente do mercado de apartamentos em São Paulo, onde as pessoas estão mais acostumadas. Tem que calibrar bem, né? A gente, nesses 4 anos aí de turnaround da Cipasa, né? A Cipasa passou por o ano de 2014 a 2017 o Brasil ruim, né? Nosso mercado sofreu bastante. E essa questão de carteira tem que ser a mesma coisa que quando a gente for pegar funding, né? Você tem que saber a hora exata de você entrar e sair. E esse ponto de você ter esse tato, né? E nós, como empreendedores, a gente tem esse tato comercial, né? De estar lá, barriga no balcão e etc. Mas tem que ter esse tato com a carteira também, né? Quando você deixa rodar muito, acontece o que aconteceu lá com a gente, né? E quando você aperta muito também, acontece que aconteceu lá em Macapá, que você não pode ficar destratando muito, tem que calibrar e etc. Né? Então, como captar dinheiro também, a carteira é um outro fator essencial também, né? Você tem que ter a artimanha ali de saber dosar também, como você dosa as vendas, dosar a carteira também, controlar a inadimplência. Acaba não tendo regra para o negócio como um todo, né? A regra ela vai acontecendo de acordo com cada um dos empreendimentos. Todos aqui somos empresas de urbanismo que tem às vezes 4, 5, 10, 9. No meu caso são 9 empreendimentos. Eu gosto de brincar que eu disse que a cobrança ela tem que ter um nível de CREO do 1 a 8, né? Às vezes você tem um produto que se você aperta muito, o cara vende no outro dia um lote, e às vezes você tem um produto que se você apertar muito, você está provocando o distrato, né? Porque o cara já está ali naquela vontade de distratar, e se você apertar ele mais, ele vai dizer, então cara, eu quero o distrato. Aí você começa a gerar um passivo de devolução de distrato que não faz sentido. Já acompanhei também casos de um amigo, um abraço para ele também, Rodrigo da Estrela Urbanismo, que é amigo e sócio, em alguns projetos. Então, assim, eu já vi um produto dele que foi vendido em 8 minutos na largada, e com a F na largada, tudo certo, e na hora que ele apertava no contrato, que mandava uma notificação, o cara corria e resolvia. Mas era um produto que no outro dia estaria vendido se tivesse esse distrato, né? Eu gosto de brincar que isso aí nunca aconteceu comigo, né? Então, isso pra mim é ficção, eu nunca vi, não. Graças a Deus eu tenho uns 4 desses nos meus 17. Isso é bom. Bom, pessoal, eu queria explorar agora aqui os 5 minutos finais, que a gente desse alguma... considerando que a DIT também tem o propósito de educar o mercado e etc., que a gente pudesse dar uma mensagem final, tanto para os iniciantes, entrantes, desenvolvedores, incorporadores, etc., quanto a experiência que vocês tiveram. Acho que vocês pudessem dar o conselho de $1 milhão agora para essa turma. Qual é o conselho que você poderia deixar aqui para o nosso associado? Não tenho de 1 milhão, mas tem vários que valem alguma coisa. Eu acho que eu queria reforçar um ponto seu de uma outra ótica. O mercado de capitais e alavancagem não transformam projetos ruins em bons. Então, não tem jeito. O custo do Brasil é caro e o negócio, para parar de pé, tem que ter margem. Ainda mais o nosso, que é longo e tem muito risco ao longo do caminho. Então, assim, se o projeto não é bom, não para de pé e não tem muita margem, o mercado de capitais não vai te resolver, não vai te ajudar. Então, você já tem que largar assim. Aí, só para dar exemplos, a gente lança 3 projetos por ano, 4, e a gente analisa 1.500 áreas, faz 80 propostas e fecha 3, 4 terrenos por ano. Só para você entender. Então, a gente só pega projeto que a gente acha que é bom. Eu sei que para o cara pequeno local, não tem 1.500 áreas disponíveis para ele. Então, às vezes, ele quer aproveitar uma oportunidade. Mas, se o negócio não for bom, não é uma oportunidade. Simples assim. Infelizmente, não é.
Então, acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo eu acho que precisa realmente se aproximar mais do mercado de capitais, seja ele o mercado de capitais formal, seja ele o investidor local, ou a forma que ele vai levantar esse dinheiro, e tem que ser uma coisa realmente, uma relação construída para você chegar ao ponto de ter a guarda um pouco mais baixa. Porque, da mesma forma, muitas dessas coisas que a gente colocou aqui, inclusive, são miopias do mercado de capitais com relação ao nosso segmento, tem a ver porque eles não nos conhecem bem, não entendem bem do nosso negócio, o negócio deles é outro, né? Nós fazemos bem aquilo que a gente faz e eles ficam procurando a oportunidade de fugir de risco. Então, na verdade, eles querem analisar 1000 para escolher 3 onde eles vão acertar em todas. E se o óbvio for o prédio da Faria Lima, ele vai botar no prédio da Faria Lima. Então a gente tem que mostrar para eles que o nosso também é bom e a gente tem que vender esse negócio bem. E parte de vender bem é mostrar toda a governança, transparência, gerar essa confiança. Puxando o teu gancho aí, é aquela história. Eu acho que uma das dicas interessantes aí é o seguinte, para o novo entrante, para o cara que pretende acessar, dedica um tempo da tua agenda mensal para ampliar esse relacionamento com o mercado de capitais. Isso, no pior das hipóteses, ainda vai ser muito bom, porque você vai cada vez conhecer mais sobre o assunto, sobre quem está de fato operando. E às vezes você tem um cara que opera muito em um determinado momento, que você falou, a gente tem pessoas às vezes que a gente confia muito e gostaria de fazer negócio, mas naquele momento o cara não tá pronto para fazer uma operação e você está querendo fazer. Então, investe tempo nesse relacionamento, porque isso é muito bom. Isso gera até ciumeira, né? Gera ciumeira. Acabou de falar aqui que já gerou. Que o cara não tem coração, e na hora que você pré-paga a operação, o cara, mas tu não era o cara que não tinha coração, agora tá reclamando que eu pré-paguei a operação. E a outra é assim, fica muito atento, porque assim, como o ciclo é longo, puxando teu gancho também, o ciclo é muito longo. Então, ao longo desse ciclo dessa carteira, já passando da fase de que você terminou, vamos chamar o empreendimento, mas desde a largada até o recebimento final, né? Esse ciclo é longo. Então, assim, essa carteira de uma forma, pode ser o melhor produto do mundo, ela vai se comportar de uma forma diferente. Então, você precisa estar atento, porque às vezes até vamos chamar de portabilidade, a portabilidade da operação é um negócio que faz com que você tenha uma melhora dentro disso. Então, assim, não tem a parada batida nesse assunto. Já fiz a operação, zerou, não vou ter problema. Você vai ter problema, você vai ter que refazer, você precisa observar, porque o ciclo é muito longo. E ciclo longo, meu irmão, no Brasil, você não sabe o que vai acontecer, não, mas o que vai acontecer, você sabe. Lembra que do outro lado é o que você falou, né? O cara tá avançando com você. Ele tem 10 milhões, sua operação é de 10. No meio do caminho apareceu uma melhor que a sua, ele fez, né? Vai acontecer alguma coisa com aquele dinheiro que não vai ser pro seu bolso. Então, e assim, na boa, o pessoal entende. E você pré-paga, o pessoal entende. Ele só não vai entender se você quiser pré-pagar com desconto. Se você quiser pré-pagar sem pré-pagar multa, sem pagar multa. Tem regra, tem multa lá. Você vai pré-pagar, paga a multa. É a vida. Então, é do jogo. Bom, Riquelme, ficou para ti aí Bom, o pessoal falou bem. O pessoal falou $980 mil, faltou agora $20 mil para tu. Legal, acho que dica de 1 milhão aí, governança, transparência, proximidade, barriga no balcão aí. A gente não pode esquecer que o nosso mercado é local. Nosso mercado exige que todo mundo tenha olho de dono, né? Acho que todo mundo... Tem 4 pessoas nessa mesa aí que entendem muito bem isso. E quando você passa uma segurança, um conhecimento para essa turma que está um pouco mais afastada do negócio, eu acho que 50% da relação está construída ali. Os outros 50% é dia a dia, e a gente não pode esquecer quem tem sócio sem patrão. Então, o cara do dinheiro, às vezes, é o cara que manda na operação, você tem que atender, tem que ter relatório, tem que construir essa confiança, e quando você faz 1, 2, 3, 4 bem, que é o sonho do Irineu aí, pô, super competente nisso, faz super bons loteamentos aí, né? Tem uma história aí uma história bacana. O fundo também quer isso, né? Que é um cara que construa com você construa uma relação, que você coloca um projeto lá na frente dele, que ele ganhe dinheiro. E uma coisa que está acontecendo de uma forma bacana aí nesse ano, né? É uma reciprocidade aí dos dois lados, né? O cara que está emprestando dinheiro também quer que você ganhe do outro lado, porque no passado, quando só um ganhava, começava aquele canibalismo, né? E hoje, com essa situação um pouco mais apaziguada, e essa confiança, né? A gente tem
Marcos, a gente tem mais convivência com isso, com os fundos. Quando você faz um negócio bacana, no segundo negócio ele quer que você ganhe mais, ganhe menos, mas sempre alinhado com as duas partes para... E eu vou pedir um parênteses aí, que eu escutei do Dr. Renato do Alphaville, que a gente também não pode esquecer, que a gente tem que dar a chance do nosso cliente ganhar dinheiro também. É isso. Né? Ele tem que ter a sensação de que ele fez um bom negócio também. Então, obrigatório para todo ter mundo sucesso. tem que ganhar, inclusive o projeto tem que ser bom o suficiente para remunerar todo mundo, né? O desenvolvedor, o incorporador, o construtor, o cliente e quem está concedendo o crédito, né? Então, assim, é bem mais complexo. Eu queria colocar uma última coisa, né, que eu acho que é muito importante, porque é uma pérola do nosso mercado. É realmente uma joia que o nosso mercado tem de loteamentos. A gente é muito aberto uns com os outros. Então, principalmente para o pequeno local, que basicamente tem como referência, às vezes, um cara que está na mesma cidade que ele, que é concorrente, vir em fóruns como esse, como a gente fazer relacionamento com outros, é muito bom, porque aí você vai entender que no nosso mercado, 99% dos caras são amigos. A gente abre a nossa casa, a gente vai lá, vai em missão técnica, o cara vai lá, só falta abrir o balanço dele, a cozinha, recebe ele na casa dele, conta tudo e tal. Eu já fiz isso 1 milhão de vezes. Também, putz, às vezes os caras, vem a São Paulo, quer falar de fund, quer falar de experiência, tô falando com essa casa que você conhece. Tem cara que me liga, nunca me viu. Ô Marco, tal cara me passou seu telefone, eu tô aqui, um empreendimento aqui em Blumenau, tal, uma empresa está assim, como que faz esse tipo de fund? Existe isso, existe aquilo, o que eu preciso fazer? E eu vou lá, abro a cozinha, falo de tudo, falo de taxa, falo de custo, falo dos players. Óbvio que eu já tive experiências ruins com o mercado de capitais, né? Mas conto também, esse cara aí sai que é furada. Esse cara aí é maluco, ele vai querer te executar, tomar seu empreendimento. Então, assim, essa última, talvez a dica mais valiosa. Não, essa dica aí eu queria também construir em cima dela, porque tipo, cara, troca a turma avalia o empreendedor, mas mas também tente avaliar, tem que avaliar aquele cara que está dizendo que está com dinheiro, que vai... Tente, assim, jurídico também muito importante, eu já vi muitos contratos aí que vou brincar aqui nas entrelinhas, né? Tem muita coisa escorregadia, né? Banco, aconteceu comigo, CCB com banco. O banco, ele não tinha integração com o meu ERP. O cliente, quando pedia uma segunda via e pagava a segunda via, gerava-se um novo boleto no banco. O cara simplesmente começou a olhar lá os boletos não liquidados. Falou, tá com uma inadimplência gigante. O cara não olhou a conta corrente. Tipo assim, era um empreendimento que esperava-se receber 560 mil mês, vamos chamar assim a carteira, recebia 600, porque igual todo empreendimento, estava acabando obra, o nego saía pré-pagando. Era super saudável. O PMT da operação era, tipo, sei lá, 90 mil. Sabe o que o cara começou a fazer? Começou a mandar os meus clientes para o cartório, protestar os boletos. O boleto era do banco dele, ele protestar os boletos, mandou juiz da cidade para o cartório, procurador, tal. Então, assim, eu gastei, sem brincadeira, uns 300 mil reais só de tirando o nego de cartório, custa e tal. Confusão grande. E sim, um banco. Bom, é isso, pessoal. Foi espetacular, tá? Eu queria agradecer aí demais aí o tempo de vocês, a experiência. Queria também colocar aqui a DIT à disposição de todos, dizer que participem, né, mais ativamente da entidade também. E aí eu vou dar mais um alô para o meu sócio Davi, que diz que como é que eu arranjo o tempo, né? Mas é muito rica essa troca de experiência. Na cabeça dele eu estou de férias aqui agora. Ele acha que não, já vai viajar de novo, né? Então, assim, eu acho que o conselho que eu posso dar para as empresas é que tem que ter sempre alguém olhando para dentro da empresa, alguém olhando para frente e alguém olhando para cima. Tá? Então não basta só olhar para frente, tem que olhar para cima, tem que se antever. Eu acho que as empresas de sucesso são as empresas que são mais enxutas, que se adaptam melhor, né? E eu acho que não é diferente. O nosso negócio, no final das contas, é um negócio financeiro. A gente é um banco, a gente empresta para o nosso cliente com a garantia do nosso próprio lote, e eu acho que é isso. Queria agradecer aí mais uma vez, mandar um abraço e desejar aí a todos aí um 2023 aí de muito sucesso, se Deus quiser.